Nós vamos dar sequência, então, a mais uma sessão clínica do Hospital Procardíaco, em conjunto com o Hospital Samaritano Paulista. E antes de dar início à sessão, eu queria passar alguns informes aqui. Em relação às demais sessões da semana, na próxima quinta-feira, nós teremos a sessão clínica de neurologia, de 18 às 19h30, e o tema vai ser telemedicina, prós e contras, perspectivas e desafios. A gente está num momento que, sem dúvida nenhuma, o tempo... Pessoal, vamos, por favor, aí atrás, só para... telemedicina, prós e contras, perspectivas e desafios. É um assunto que, sem dúvida nenhuma, tá em pauta. Ontem mesmo eu tive a oportunidade de estar na CLIF aqui discutindo sobre o tema e os aspectos éticos e legais e todas as necessidades de adaptações. Está ficando cada vez mais claro que a comunicação via WhatsApp ela vai ter as suas limitações e os seus riscos, provavelmente a partir da Lei de Proteção Geral de Dados, que deve entrar em vigor em 2020. Então é preciso que a gente esteja muito atento com essa questão de passagem de dados via mídia social, porque já já a gente vai estar com uma restrição grande por conta da regulamentação. Na próxima sexta-feira ainda, sob a coordenação do Dr. Marcelo Montera e tendo como moderador o Dr. Evandro Tinoco Mesquita, nós vamos ter um evento sobre hipoglicemiantes orais na prevenção da insuficiência cardíaca, do diabetes mellitus tipo 2, por que e como usar. Esse é um assunto também bastante atual, já tivemos aqui pelo menos uma sessão falando sobre o assunto e o Marcelo, juntamente com o pessoal do Serviço de Endocrinologia, a doutora Joana Dantes e a doutora Denise Momesso, vão mais uma vez abordar esse tema. Já queria deixar anunciado para a sessão clínica da semana que vem, e já agradecer de antemão ao doutor Antônio Sérgio, que ainda não está entre nós, vai nos trazer um caso do Instituto Nacional de Cardiologia, anatomia além da coronariografia. Os casos do Instituto sempre são casos muito ricos do ponto de vista semiológico e do ponto de vista de investigação e de intervenção. E eu queria já agradecer também ao Antônio Sérgio pela apresentação na próxima semana. Muito bem. A sessão de hoje é uma sessão que nós vamos falar sobre biomarcadores na cardiologia contemporânea. Eu não sei se é do conhecimento de todos vocês, há uma semana atrás nós migramos do laboratório DASA para o laboratório do Hospital Israelita Albert Einstein, que passa a nos atender e trazendo toda a excelência do Einstein para o procardíaco. Isso, sem dúvida nenhuma, agrega uma enorme qualidade à nossa prática e nos coloca num patamar de diferenciação que nós cada vez mais buscamos. Naturalmente que esse período de transição ele é um período que exige muita atenção por uma série de questões, não só pela mudança do laboratório, mas pela mudança da operação em si, de algumas práticas, e isso a equipe de plantonistas e rotinas do hospital está muito empenhada em vigiar e todas essas novas estratégias que a gente está se propondo a oferecer aos pacientes. E eu queria então pedir a todos vocês que frequentam o hospital, fazem parte do corpo clínico do hospital, até que nos ajudassem do ponto de vista dessas avaliações. Na nossa percepção está sendo e será um ganho progressivo que o hospital terá. São incorporações, aqui a gente vai falar fundamentalmente só de 2 métodos, que é a troponina e o NT-proBNP, mas indiscutivelmente eu acho que a gente com o tempo vai perceber de uma forma muito clara todos os ganhos que essa migração vai ter proporcionado ao hospital. Hoje, então, para poder nos colocar um pouco mais atualizados em relação aos biomarcadores em cardiologia e alinhado
com a entrada do laboratório do Hospital Israelita Albert Einstein aqui no Procardíaco, nós pensamos na possibilidade de apresentar ao corpo clínico do hospital, então, a visão do laboratório quanto a esses novos biomarcadores e também trazer como debatedores dessa sessão pessoas que estão no fronte da utilização desses exames, e aí a emergência e a insuficiência cardíaca, sem dúvida nenhuma, são os dois setores que se apresentam como maior usuários das duas estratégias. E para fazer essa apresentação, nós vamos ter a honra de contar com o Dr. Carlos Eduardo Ferreira, que é médico, patologista clínico, gerente médico do Laboratório Clínico do Hospital Israelita Albert Einstein, coordenador médico do Laboratório Central da Escola Paulista de Medicina e diretor de ensino da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica. Eu queria, Carlos, não só agradecer a sua disponibilidade, mas também toda a sua ajuda e todo o suporte que você tem dado juntamente com a equipe do Einstein e do Bruce, que aqui tem ficado boa parte do seu tempo, bem como os demais componentes do grupo, Fabiana, Dominique, que estão aí também à frente da implantação do hospital, do laboratório do Einstein nos Hospitais Américas, no Rio de Janeiro. Isso já aconteceu no Américas Barra, já aconteceu no Samaritano e está acontecendo aqui agora no Procardíaco, e sempre com um profissionalismo muito grande por parte do laboratório, e isso é que está propiciando essa interação ser feita de uma forma assim, bastante agradável. Antes da sessão tivemos aqui reunido de 10 às 11h30 da manhã, com a Ana, com o Seta, com o pessoal da pesquisa, discutindo justamente como é que a gente vai trabalhar frente à nova troponina e frente ao NT-proBNP. Então tem sido muito rico, essas discussões têm sido muito ricas, eu só tenho a agradecer a disponibilidade de vocês. Muito obrigado, Carlos. Vamos em frente. Obrigado, André, pelas palavras. Primeiro, boa tarde a todos. Como o André colocou, realmente muito novo para a gente também. A gente está saindo do nosso ambiente em São Paulo, estamos entrando no mercado do Rio, entendendo um pouco a dinâmica de se trabalhar fora do nosso ambiente e tentar agregar valor diagnóstico também para os hospitais que a gente começa agora a prestar serviço. E o tema em discussão, né, a gente vai discutir basicamente dois biomarcadores, as troponinas e os peptídeos natriuréticos. Eles trazem muita mudança no front, né, na prática clínica, nos protocolos assistenciais, e isso realmente gera bastante discussão, e o laboratório estando próximo, a gente tem várias informações que a gente pode contribuir, pode agregar valor para o corpo clínico do hospital, definir esse protocolo que é fundamental, né? As troponinas, né, que eu acompanho desde os primeiros ensaios que foram lançados aí na década de 90, eu trabalhei no Dante. Primeiro, dar boa tarde também para os colegas de São Paulo, e eu acompanhei o ganho de sensibilidade delas ao longo dos anos. E elas, quando chegaram na década de 90, a prática médica, eu sou médico, assim, a gente se adapta com uma interpretação do exame, e para mudar isso é difícil, né? A gente conseguir convencer, interpretar o exame de outra forma é bastante complicado. E a troponina aconteceu isso, né? Ela chegou para confirmar o diagnóstico do infarto na dúvida da CKMB. E hoje ela confirma o diagnóstico do infarto e ela dispensa a utilização da CKMB. Mas gerou bastante dúvida como interpretar esses ensaios, e esses ensaios ainda ganharam mais sensibilidade nos últimos 5 anos. Isso que a gente vai estar tentando trazer. Eu estou aberto também para pergunta, não sei como o André quer fazer a dinâmica depois, a gente pode estar interrompendo. Eu tenho muito material aqui em relação à troponina e a BNP, também pode me controlar em relação ao tempo também, André. Tem uma definição de biomarcador, uma publicação do Circulation em 2006, biomarcador como uma medida e avaliação como indicador de processo biológico tanto normal, patogênico, ou resposta farmacológica a uma intervenção farmacêutica. Tudo que se pode mensurar em saúde, biomarcador. O autor, ele classificou em biomarcador tipo 0, 1 e 2. Todo teste de laboratório é um biomarcador. Tá? Aqui normalmente é o biomarcador tipo 2, entram todos os testes de laboratório, são exames que substituem endpoint clínico, tanto intenção de predizer benefícios ou malefícios, tanto com base epidemiológica, terapêutica, fisiopatológica ou qualquer outra evidência científica.
Tipo 0 aqui é importante para... A gente vai falar de infarto aí, marcador de história natural, na idade normalmente. A gente infartava depois da década de 40, a gente começou a infartar aí cada vez mais jovem com as mudanças de hábito de vida. Trazendo aí um pouco de uns biomarcadores envolvidos na formação da placa de ateroma, dessa mesma publicação de 2006, eu trago alguns outros biomarcadores que acabaram entrando também aí, principalmente no remodelamento do ventrículo, e excluir também da publicação outros marcadores que acabavam não tendo já mais aplicação clínica. Aqui no caso, na publicação, eles traziam a CKMB e a mioglobina como marcadores de necrose miocárdica. Tá? Aqui, desde formação de placa de ateroma, né, a pesquisa ela avança muito em relação a esses biomarcadores. Hoje a gente usa aí o perfil lipídico para avaliar, estratificar risco do doente. Estão saindo biomarcadores baseados em metabolômica agora, já sendo testes que já são disponíveis, né, avaliação de estratificação de risco com ceramidas. E a gente, esses biomarcadores, eles chegam em pesquisa, eles têm que passar pelo crivo das publicações para poder entrar na prática clínica. E a troponina foi um exemplo muito bem sucedido em relação a isso, porque ela agregou muito valor e mudou prática. Tá? Então eu considero para mim um dos melhores marcadores em relação a diagnóstico e prognóstico para doença cardíaca. Tá? Aqui falei um pouco da evolução do infarto tipo 1, os biomarcadores envolvidos na formação da placa, ruptura da placa, isquemia, necrose e remodelamento de ventrículo. Ventrículo aqui, quantidade, uma publicação aí do New England também, trazendo uma quantidade muito grande de biomarcadores envolvidos na insuficiência cardíaca. Tá? E aqui depois a gente pode frisar a utilização aí dos dois biomarcadores de estresse miocárdico, que está aqui, deixa eu ver se... Tá? Os peptídeos natriuréticos, marcadores de estresse. Eu gosto de separar de forma mais prática biomarcadores de necrose, troponina, biomarcadores de distensão de cardiomiócitos, peptídeos natriuréticos e alguma coisa envolvida com fibrose, galectina 3 e ST2. Tá? Então dá para separar mais ou menos. É lógico que a quantidade de biomarcadores clássicos utilizados em insuficiência cardíaca é muito grande e vasta. Aqui também é uma outra publicação do IFCC trazendo biomarcadores, a classificação um pouco diferente em relação à outra, que ele coloca biomarcadores neurohormonais, o Braunwald classifica como marcadores de estresse cardíaco. Né? Essa é uma publicação da Nature, um pouco antiga, de 2008, que traz um pouco essa discussão nossa sobre os biomarcadores contemporâneos na prática cardíaca, que você pode, ele classifica aqui como biomarcadores de seleção, biomarcadores de diagnóstico e biomarcadores de prognóstico. Dependendo do marcador, tem uma atuação mais de seleção, de tentar identificar antes da doença instalada, biomarcadores de diagnóstico, aí no caso a troponina, e biomarcadores de prognóstico, que entra também a troponina e o peptídeo natriurético, tanto como diagnóstico de doença cardíaca, e se colocar, e prognóstico para ambos os marcadores. Hoje, atualmente, diagnóstico e prognóstico a gente está bem servido. A gente vai falar dois deles, troponina e peptídeo natriurético. Biomarcadores de seleção ainda para identificar o paciente de risco. Isso ainda está muito em âmbito de pesquisa. Eu dei o exemplo aí das ceramidas. Isso tudo pode ser identificado nessa nova era nossa da prática no laboratório, a era das ômicas, né? Aí, normalmente genômica, transcriptômica, metabolômica. As ceramidas saíram aí da parte de avaliação de metabolômica, e a ressonância nuclear magnética também agregando valor na identificação desses marcadores, e uma técnica dentro do laboratório, que é a espectrometria de massa, que faz essa avaliação desses biomarcadores. Né? Utilizar a espectrometria de massa, você consegue montar painéis de biomarcadores. É uma técnica que é utilizada para medicina forense, utilizada para triagem neonatal, utilizada para painel de hormônios e esteroides. É uma técnica que você faz qualquer relação de massa-carga de qualquer estrutura, você consegue identificar e buscar esses marcadores. Tá? Então, os grandes laboratórios já trabalham com essa tecnologia e já podem desenvolver tanto pesquisa ou rotina identificando esses diferentes marcadores. Tá? Aqui eu vou trazer um caso só para ilustrar a importância de se padronizar. Né? O André comentou aí que a gente teve uma reunião uma hora antes aqui da sessão, para poder discutir realmente
o protocolo de dor torácica, como implantar e como colocar ele em prática. Isso é fundamental hoje em dia, padronizar a prática. Você deixar a prática solta, você pode ter o mesmo exame, né? Eu coloco aqui, eu vou estar entregando o mesmo resultado para 4 diferentes colegas e cada um vai ter uma conduta diferente. Tá? Então, o mesmo resultado de troponina podem tomar diferentes condutas. Por isso que você trazer o protocolo de forma prática, objetiva e padronizar e treinar e capacitar os colegas, isso é fundamental para a segurança do paciente, principalmente para a segurança do paciente e para a redução de custo. Tá? Aqui eu trago paciente de 52 anos, natural paciente de São Paulo, uma ansiedade no peito, relato que iniciou quadro de dor em aperto de pequena intensidade, região precordial a 3 horas, sem radiação, sem fatores de melhoras, nega náusea e vômitos. Era um paciente hipertenso em uso de bloqueador AT2, dislipidêmico em uso irregular de simvastatina, nega diabetes. Relata doença renal crônica, conservadora, pai falecido de acidente vascular cerebral, um exame físico sem alterações, uma PA de 13,9, 80 batimentos por minuto e 18 incursões respiratórias. A hipótese diagnóstica foi de uma síndrome coronariana aguda. O hospital não possui protocolo institucional de dor torácica. Então, quatro médicos diferentes avaliando o mesmo doente. A gente está discutindo troponinas aqui, tá? Troponinas de alta sensibilidade. É bom deixar claro que a realidade do nosso país ainda é a utilização da CK-MB atividade. É um exame que é classe 3, gera mais dúvida do que agrega valor diagnóstico. É um exame que é muito barato. Tá? A gente está falando de exames de testes de relação antígeno-anticorpo, testes de uma técnica derivada da técnica de ELISA, que é quimiluminescência e eletroquimiluminescência. Esses testes são mais caros comparados com os testes bioquímicos convencionais, como glicose, TGO, TGP, DHL e a CK-MB atividade, tá? Que ainda é a realidade do país. A gente fala em diferença de custo, a CK-MB atividade são centavos. Tá? Aqui a gente está falando em reais. Tá? Então, comparar custo para a realidade do país, você vai para pequenos hospitais, pequenas cidades, o colega só tem disponível a CK-MB atividade e é isso que ele tem que utilizar para agregar valor dele no diagnóstico. Tá? Então, aqui tem um colega que pediu, fez o eletro, CK-MB, CK e CK-MB, mioglobina e troponina. Outro solicitou eletro, CK, CK-MB massa e troponina. Outro solicitou ECG, CK-MB e troponina. E outro solicitou ECG mais troponina. Tá? Então, a partir daí você já vê o mesmo doente com 4 solicitações diferentes de biomarcadores. Tá? Aqui um detalhe de diferença de método, a CK-MB atividade para CK-MB massa é a mesma molécula, só que um método é um método químico de imunoinibição, que é a CK-MB atividade, que eu falei que é barato, e a CK-MB massa é um teste imunológico, como a troponina. Tá? Então o custo da CK-MB massa e da troponina é o mesmo. Hoje está até mais caro porque não tem mais solicitação, a quantidade que está sendo vendida pela indústria é muito pequena, e isso a tendência é ela parar de ser produzida. Tá? Então o eletro normal, aí, sem alterações. Aqui tem os resultados à direita, uma CK normal, uma CK-MB normal, uma troponina T de 19 picogramas por ml, que é um valor acima do percentil 99, está aqui 14, né? Tem alguns locais que classificam até como 12 picogramas por ml, a troponina T, a mioglobina normal. Tá? Diante desse quadro, o médico 1 tomou a seguinte conduta. Essa troponina altera com tudo, outros exames estão normais, o senhor não está infartando, vai para casa de alta. Falando do exame da troponina de alta sensibilidade, que realmente, dependendo da situação clínica, ela pode se elevar. Troponina está alterada e os outros estão normais. O senhor pode estar infartando, vamos repetir todos os exames após 3 horas. A troponina está alterada, o senhor está infartando, vou solicitar um cateterismo. A troponina do senhor está elevada, o senhor pode estar infartando, o senhor vai ficar em observação e aguardar uma nova troponina após 1 hora para confirmar o diagnóstico. A doença renal do senhor pode justificar essa elevação da primeira dosagem. Tá? Então, é muito complicado realmente você pegar um teste novo que mudou sua característica ao longo dos anos e colocar ele na prática sem um treinamento adequado. É somente isso que é importante, a prática protocolar, né? Eu acompanhei os primeiros ensaios, ter noção de quantificação de troponina. Os primeiros ensaios quantificavam de 500 a 1000 picogramas por ml de troponina. Hoje esse paciente chegou com 19 picogramas por ml. Os ensaios
de alta sensibilidade hoje são capazes de detectar valores acima de 1 picograma por ml. Tá? O que mudou? Antes a gente não enxergava, hoje a gente está enxergando os valores mais baixos. Tá? E como interpretar isso que é importante estar de forma protocolada. Tá? Então é importante a gente trazer aí a vida real para poder a gente tentar padronizar os protocolos, né? Foi feito na reunião aí anterior, porque todo mundo sai ganhando, né? O laboratório em contato com o corpo clínico, o paciente no centro das atenções, trazendo segurança. Você imagina a quantidade de cateterismo. Eu cheguei a fazer uma apresentação dessa no interior de uma cidade interior de Minas, onde a prefeitura ficou assustada porque os médicos estavam pedindo quantidade de cateterismo estava muito alta e o cateterismo branco, né, normalmente pacientes sem doença, justamente baseado numa solicitação isolada de troponina. E realmente isso, quando cai um ensaio desse numa prática sem ter um treinamento adequado, o paciente corre risco aí e a sua segurança está comprometida. E é uma prática custo-efetiva. Tá? Hoje a gente tem muita evidência científica também que a solicitação da troponina como um único marcador, você pode dar alta mais precoce para o doente ou ter um diagnóstico mais rápido ou uma roteirização mais rápida do doente. Esses são alguns editoriais que saíram agora a partir de 2017 em alguns periódicos americanos. Por quê? Porque lá eles começaram a provar esses ensaios a partir de janeiro de 2017, os ensaios de alta sensibilidade. Esses ensaios já estão disponíveis na América Latina e Europa há 10 anos. Tá? Então o Alan Wu é um colega que publica bastante sobre troponinas. Ele ainda brincou no editorial dele, a era das troponinas cardíacas de alta sensibilidade começaram nos Estados Unidos. Ele colocou entre parênteses ainda finalmente, né? Ele ainda publicou. Esse colega da Baylor, Frank Peacock, ele falou, estamos 10 anos atrasados em relação ao resto do mundo. Somos o terceiro mundo em relação às troponinas. Tá? Então eles começaram a provar os ensaios. O primeiro ensaio aprovado lá foi um ensaio de troponina T, que é o único fabricante que faz, foi em janeiro de 2017. Ao longo desses anos já foram aprovados alguns. O ensaio, posso falar em nome de fabricante, que são todos aí, tem uma lista com todos. A Roche tem a troponina T, a troponina da Siemens já está aprovada de alta sensibilidade, a da Abbott está sendo aprovada até dezembro de 2019 nos Estados Unidos, e aqui no Brasil esses ensaios já estão disponibilizados, já há 10 anos alguns, e os outros mais recentemente. Eu também fiz um editorial para o Jornal Brasileiro de Patologia Clínica, né, trazendo esse assunto, porque começou a voltar à tona as troponinas de alta sensibilidade nos Estados Unidos. Eu trouxe só para ilustrar também que os ensaios estavam começando a ser aprovados nos Estados Unidos. Aqui um pouco de história, né, colocar mioglobina também aí, TGO, DHL, CK, CKMB atividade, CK massa, mioglobina. A CKMB atividade realmente ela revolucionou pela alta especificidade pelo músculo cardíaco, né? A gente não tinha um marcador com uma especificidade tão alta como a CKMB. A gente estava falando de CK e de DHL antes como biomarcador para diagnóstico de infarto. A especificidade da CKMB é em torno de 88% para o músculo cardíaco. Tem outras situações clínicas que ela altera e que ela é fabricada e não está vindo do coração. A troponina já não tem jeito. A especificidade da troponina para o músculo cardíaco, tanto a T como a I, é altíssima. Altíssima é mais de 99,9%. Se tem troponina circulante, está vindo do coração. Resultados falso positivos, como um HIV, como hepatite C falso positivo, isso pode ocorrer. É muito raro. Tá? Mas se tem troponina circulante, está vindo do coração. Não necessariamente infartando. Tá? Esse conceito que tem que ficar muito bem sedimentado. Está tendo sofrimento de cardiomiose, está tendo lesão de cardiomiose, está liberando troponina para a corrente sanguínea, mas o paciente pode não estar infartando. Tá? Outras causas devem ser levantadas. E a meia-vida dessa troponina é em torno de 8 a 12 horas. Tá? Se o paciente tem uma perda de uma função renal, o tempo que ele vai liberar para eliminar essa troponina é maior do que um paciente com função renal normal. E a quantidade de troponina liberada na corrente sanguínea está diretamente relacionado ao processo fisiopatológico com o qual ela foi liberada, e a quantidade. Se for de uma vez só uma quantidade grande, vai manter aquela quantidade e 8 a 12 horas ela vai decaindo até ser eliminada. Se a quantidade foi pequena, ela vai permanecer pouco tempo na corrente sanguínea. Você imagina, o paciente liberou 40 picogramas por ml. Por exemplo, o paciente passou um catéter para infusão de droga. Passou o catéter bateu na parede do coração, vai liberar troponina.
vai liberar 80 picogramas por ml mais ou menos. Eu tive um caso em protocolos de cardiotoxicidade por drogas, o paciente passou um permicate para infundir a droga, né, para o tratamento de câncer de mama, o paciente tinha troponina indetectável anteriormente, ela dosou de novo, antes de infundir a droga ela veio com 88 picogramas por ml. Eu conversei com a colega, mas ela teve dor, fez alguma coisa diferente, tentando entender, a amostra estava reproduzindo. Aí ela lembrou que ela tinha passado o cateter. Só no cateter bater na parede do coração, liberou. Falei, agora tem que esperar de 8 a 12 horas para poder ter o decaimento e você voltar ao valor basal que ela tinha anteriormente. Tá? Então, dependendo do processo fisiopatológico com o qual ela é liberada, você avalia os níveis e vê o quanto ela está sendo eliminada. Aquela ideia de que se mantém 7 a 14 dias na corrente sanguínea também cai por terra. Isso depende da quantidade liberada. Se for uma quantidade pequena, ela vai ficar pouco tempo na corrente sanguínea. E a partir do momento que a gente já tem evidência científica suficiente para a gente só utilizar as troponinas, a gente pode dispensar a utilização dos outros marcadores para a prática clínica. Tá? Eu já acompanho bastante, eu sempre falo, podem trazer um caso, tem colega que para mudar a prática é difícil, né? Ele fala, pode trazer um caso que a CKMB agregou valor sobre a troponina no diagnóstico, mas tem que ser testes cabeça a cabeça, não adianta pedir uma troponina e uma curva de CKMB. Então, cabeça a cabeça não tem jeito, não tem. Você vai dar diagnóstico só com a troponina. Isso não sou eu que estou falando, tá? A gente começou a ter várias evidências ao longo dos anos. Esse aí é a publicação europeia de 2012, que ele traz na conclusão que testes adicionais para necrose miocárdica aguda, tais como mioglobina e CKMB, não são mais necessários. Então, a gente tem evidência científica. As práticas de choosing wise em várias sociedades médicas do país e fora do país também utilizam. A Sociedade Brasileira de Patologia Clínica também entrou na campanha. A gente tem vários outros testes que a gente divulga da escolha correta, né? Aqui no caso, se vocês têm um ensaio de troponina sensível, você dispensa a utilização da CKMB e da mioglobina. Tá? Então isso é importante. Tem muita gente que fala, mas eu tenho um sabonetinho de troponina. Não tem jeito, você vai ter que utilizar a CKMB, você dispensa, você não precisa nem comprar mais esse teste de sabonetinho de troponina, você vai trabalhar com CKMB. Por quê? Porque a sensibilidade de alguns testes de troponina não são adequadas. Tem testezinho positivo e negativo que pega somente a partir de 2.000 picogramas por ml. Tá? Então, aí a CKMB ainda tem um valor que detecta lesões menores do que a troponina positivo ou negativo. Tá? Essa é a quarta definição do infarto, saiu no segundo semestre do ano passado. Você já deve ter entrado em contato com elas. Ela traz um conceito importante que a gente já tinha, eles documentaram e trouxeram isso, diferença de isquemia e injúria miocárdica. Tá? Se tiver sinais de isquemia, infarto. Se tiver com injúria, alteração de troponina, outras causas devem ser investigadas. Tá? E tem várias das causas que cursam com elevação, todas as imagináveis que você pode pensar, que cursam com lesão de cardiomiócito, podem levar troponina, septicemia, insuficiência cardíaca, miocardite, pericardite, pós-operatório, sangramentos, tudo que faz sofrimento de cardiomiócito libera troponina na corrente sanguínea. Tá? As troponinas que a gente tem disponíveis para o diagnóstico, a troponina T, que eu falei que é de um único fabricante, esse fabricante ele lançou na década de 90 um ensaio, ele já atualizou o ensaio dele 5 vezes. Então, imagine, ele teve 5 testes diferentes. O teste que hoje está disponível, que foi aprovado nos Estados Unidos, é o que é o teste de alta sensibilidade. Os Estados Unidos eles utilizavam antes uma geração anterior a esse teste, que não tinha uma sensibilidade como o que tem hoje, que pega a partir de 5 picogramas por ml. As outras indústrias, como foi patente de uma única indústria, as outras rapidamente desenvolveram testes em cima da molécula da troponina I. Cada uma delas, das duas moléculas, elas têm especificidade pelo músculo cardíaco e diferentes sequências de aminoácidos. A T tem 8, foi patente de uma única indústria, ninguém pôde trabalhar nessa molécula, todo mundo foi para a molécula da troponina I. A troponina I tem 31 aminoácidos com especificidade cardíaca elevada e que cada indústria trabalhou numa sequência diferente de aminoácidos, por isso que você não pode comparar os valores entre um ensaio e outro. Uma diferença entre a T e a I, basicamente que a forma predominante da T é a forma livre e a forma predominante da I é a forma ligada à troponina cálcica.
tá? Que não tem especificidade pelo músculo cardíaco, por isso que não foi desenvolvido ensaios em cima dessa troponina C. Aqui é um slide que eu gosto bastante, que ilustra muito bem isso que eu trouxe de conceito para vocês. Os testes anteriores conseguiam quantificar só concentrações muito altas. Isso aqui sempre existiu. A gente não conseguia enxergar. Hoje a gente está conseguindo quantificar esse grupamento de doentes que anteriormente não eram quantificáveis. Tá? Então o ensaio dava inferior a 600 picogramas por ml. Hoje a gente consegue saber. Eu sei quanto eu tenho. Eu tenho 2,1 picograma por ml de troponina. Se eu aparecer com 6 picogramas por ml, eu praticamente tripliquei a minha troponina basal que eu tenho. Algum dano eu estou tendo, alguma explicação para essa elevação eu devo ter. Tá, então aqui, pacientes jovens saudáveis, idosos, doenças crônicas, aí a partir começa a ter injúria miocárdica e infarto. Tá? É lógico que esse valor de normalidade a gente não tem definido ainda. A tendência é que a partir do momento que a gente tem esse ensaio disponível para todos, a gente deva caminhar para valor de referência por sexo e por idade. Tá? Troponina, mulher tem troponina mais baixo do que homem, e lógico, os jovens têm troponina mais baixa que os idosos. Lógico, no coração numa pessoa de 60, a diferença do coração numa pessoa de 30. Esse slide traz da diretriz europeia, publicada no segundo semestre, traz um pouco como interpretar essas troponinas. Eles ainda mantêm o percentil 99, tá, como avaliação de elevação de troponina. Essa é uma discussão que a gente teve aqui antes, né? Eu já sou da opinião que a gente deva trabalhar com valores normais para a população por sexo e idade, se você já tem isso disponível. Por quê? Porque quem tem troponina acima de um valor normal para sexo e para idade tem um pior prognóstico. Quem tem troponina mais alta morre mais. Vocês podem pesquisar qualquer publicação que foi feita nos últimos todos os anos para qualquer patologia. Prognóstica pós-operatório, sepsis, miocardite, sepsemia, já falei, insuficiência cardíaca. Todo mundo que tinha troponina mais alta morreu mais, independente da patologia. Troponina aqui acima do percentil 99, em elevação ou em queda, com sinais de isquemia e infarto. Há infarto tipo 1 ou infarto tipo 2. Sem sinais de isquemia, injúria miocárdica aguda. Exemplo, insuficiência cardíaca, miocardite. Ou uma injúria crônica, aí doença estrutural do coração, doença renal crônica, o paciente já tem um valor basal dele mais alto. Para interpretar a troponina desses doentes, o paciente já sai de um valor basal alto, você tem que ter a curva para poder interpretar corretamente, porque principalmente em população mais idosa, população de maior risco, esses pacientes já vão partir de um valor basal mais elevado. Essa é uma publicação agora de março de 2019, do Janus. O Janus deve estar aí no Brasil, acho que ele vem para a SOCESP, vai ter um evento também da SOCESP que ele vai participar. A publicação foi bem didática. Ele traz todos os problemas em relação às troponinas de alta sensibilidade, problemas, dependendo do ensaio, a gente tem interferência com hemólise. O ensaio daqui do procardíaco, ele puxa os valores para cima, então a amostra hemolizada, a hemólise é um risco que a gente tem durante um procedimento de coleta ou de centrifugação da amostra. Se a amostra estiver hemolizada, uma nova coleta deve ser solicitada, porque ele pode estar puxando os valores para cima. Agora, você pode testar, se o paciente for de baixo risco, se for mesmo... não, pode dosar assim mesmo. Se estiver negativa, você pode estar autorizando esse resultado. Tá? Então, a gente trabalha com isso. O da troponina T é mais complicado a questão da hemólise, é que ele puxa os valores para baixo. Aí, esse é um valor que está normal e não é, e pode ser mais complicado para interpretar. Mas isso tem que ser visto de acordo com o kit do fabricante. Aqui o ensaio que vocês vão utilizar, a hemólise interfere puxando o valor para cima. Anticorpos heterófilos, anticorpo anti-rama, isso tem interferente mais em testes de point of care, são testezinhos rápidos. O testezinho que é backup daqui tem esse tipo de problema, tá? Ele pode dar uma reação cruzada que dá positivo e aí vai dosar no outro método, é negativo, é problema de falso positivo. Esse é o real falso positivo de troponina. Ele não tem troponina e por uma reação cruzada de antígeno-anticorpo, ele dá positivo. Isso é um ponto de alerta, caso utilizem esses dispositivos de point of care. Essa reação de anticorpos heterófilos, por os ensaios automatizados, é raríssimo pegar resultado falso positivo de troponina. Tá? A biotina, não sei se vocês tiveram esse problema aqui,
em hospital, mas ambulatorialmente. A população geral começou a usar muita biotina para fortalecimento de unha e queda de cabelo. A biotina interfere nos imunoinsights de uma forma geral. Tem um único fabricante que não tem essa interferência, todos os outros sofrem interferentes. E a biotina ela pode ou elevar o marcador falsamente ou reduzir o marcador falsamente. Isso falsamente por quê? Só na máquina. A reação levetirapividina-biotina, e se o paciente tomou a biotina com doses suprafisiológicas, você tem problema. Se é uma reação de sanduíche ou um ensaio competitivo. Dá um exemplo aqui prático, a troponina T, por exemplo, se o paciente tomou uma biotina, ela puxa o valor para baixo. Aí se o paciente estiver infartando, ele vai estar com resultado negativo de troponina por conta da biotina. Doença de Graves, por exemplo, dá diagnóstico, TSH suprimido e TRAB elevado. Então é importante saber se o paciente fez uso de biotina antes da coleta dos exames. Isso é importante. Teve um caso nos Estados Unidos, um paciente que infartou, dosou uma troponina T, ela foi negativa, deram alta para ele e ele veio a óbito. Quando foram ver, ele fazia uso de biotina. Da fase analítica, tá aqui no laboratório, praticamente os erros são mínimos aqui, se a amostra estiver adequada. Hoje o erro do laboratório está concentrado na fase pré-analítica, tá? E aqui a fase pós-analítica, que é a fase crítica para a interpretação das troponinas, né? É isso que a gente teve a discussão antes, é isso que tem que ser feito, treinamento, capacitação para a interpretação correta do teste, porque o mesmo resultado pode ter diferentes interpretações. E a gente está caminhando hoje para ensinar a máquina a interpretar isso também. A gente falou, a gente vai poder tentar soltar o delta de variação e dependendo, tem serviços na Europa que já estão passando o caso para o médico já quando tiver o diagnóstico. Fez o eletro normal, colheu a primeira, a segunda, saiu já uma análise da informação no sistema, ele alerta o médico. Esse paciente está com suspeita de síndrome coronariana aguda. Então a gente pode caminhar isso com o machine learning e inteligência artificial aí, agregando valor na prática. Aqui um conceito que é importante, todos vocês sempre escutam, o percentil 99, limite de detecção. É importante saber, esses valores de referência dos diferentes ensaios com percentil 99 é o que é preconizado na literatura. Esses estudos são feitos em populações específicas, dependendo do fabricante do kit. Eles estudam na Europa e Estados Unidos, pegam uma população de risco, dosam 120 doentes e calculam o percentil 99. Você pode fazer análise estatística se é 119, se é paramétrico ou não paramétrico. Tá? Se for não paramétrico, ele considera não paramétrico, utiliza percentil 99. Se é um teste paramétrico, a troponina tem variação normal, você pode usar para calcular valor de referência o percentil 97,5 ou o intervalo de confiança de 95% se usar um teste paramétrico. E aí você define. Eu fiz um trabalho com um ensaio que é o mais sensível disponível no Brasil, que é o ensaio da Aptio, que foi onde eu dosei a minha. Eu calculei um valor de referência para a população adulta jovem, até 50 anos, de 5 picogramas por ml para homem e 3 picogramas por ml. É mais ou menos o valor que eu cheguei. Por isso que qualquer valor acima de 5 está fugindo da normalidade. Tá? Então é importante. E aqui ele traz o conceito do percentil 99, tá? Que é o percentil 99 que é utilizado para a prática clínica. O teste hoje ele tem que variar menos do que 20% nesse percentil 99. O que é isso? Você pegar uma mesma amostra, processar ela várias vezes. Você vai processar ela tem que dar 10. Ela não pode dar 10 e depois ela dá 20 numa mesma amostra. Está variando 100%. Aí esse aparelho não serve. Os aparelhos têm que variar pouco. E o aparelho ele tem dois conceitos importantes. Um é o limite do branco, você pegar uma água e passar. A água não tem que ter troponina. Se ele dá uma leitura de troponina em água, esse é o limite do branco dele, né? Porque ele está com o limite de detecção errado. E o limite de detecção é a menor quantidade de troponina que ele consegue quantificar. Tá? Então, mais ou menos só um pouco teórico aí, mas eu acho que acaba ajudando a interpretar. Aqui são os principais ensaios de troponina disponíveis no mercado nacional e internacional. Eu trago os que são aprovados pelo FDA. Tá? Aqui já tem... Eita. Voltou para o outro. O ensaio da troponina T já está aprovado. Esse ensaio que vocês vão utilizar aqui é o ensaio da Ortho, que tem um limite de detecção de 12 picogramas por ml, um percentil 99 de 34 e varia nesse percentil
10%. Então, um ensaio bem adequado e já está aprovado na FDA. Por quê? Porque não é um ensaio considerado de alta sensibilidade. Essa classificação em relação à sensibilidade dos ensaios, isso varia da população que é estudada. Se a gente pegar uma população de alto risco e processar o ensaio, a chance de você detectar a troponina nessa população é maior. Agora, se eu pegar numa população de baixo risco, eu não consigo detectar em todo mundo. Esse ensaio daqui, ele conseguiu quantificar só apenas 2% da população abaixo do percentil 99. A gente tem um ensaio só que consegue pegar em toda a população, não está disponível no mercado nacional, um ensaio americano só, que é o ensaio do Singulex, que ele pega já a partir de 0,09 picogramas por ml. Então todo mundo vai saber a troponina que tem. Se dosar nesse ensaio que a gente tem disponível no Brasil de alta sensibilidade, muitas mulheres podem ter valores inferiores a 1,1. Tá? Tem mulheres que têm valores mais baixos ainda, mas nesse não tem jeito, nesse quantifica em todo mundo. Aqui eu trago alguns ensaios também de point of care test, são esses ensaios à beira do leito. Esses ensaios aqui são os ensaios que têm maior sensibilidade e são úteis para a prática clínica. Tem vários outros disponíveis no mercado que não servem. Foi aquela conversa que a gente teve. Tem teste positivo e negativo e tem teste com sensibilidade de 1.000, 2.000 picogramas por ml. As principais aplicações do uso da troponina, é lógico, com evidência científica para o diagnóstico de síndrome coronariana aguda. Qualquer outra evidência prognóstica, eu falei, qualquer outra patologia, quem tem troponina mais alta morre mais. Estão surgindo alguns protocolos para avaliação de cardiotoxicidade por drogas, alguns protocolos para avaliação do paciente com sepsis, para ver maior gravidade do doente, e com os ensaios mais sensíveis a gente vai caminhar para a avaliação do coronariopata crônico, né? Como eu falei, eu tenho 2,1, se for pegar um paciente de um coronariopata crônico, for dosar nele, ele já vai ter um valor mais alto. Então, para a estratificação de risco, eu acho que vai ser, quem tiver um ensaio mais sensível, vai poder ter um uso ambulatorial do teste. Tá? É lógico que a gente tem que avaliar no dia a dia, ver se realmente é custo efetivo essa prática, essa solicitação, mas a gente já teve exemplos anteriores da utilização da proteína C reativa, que é um teste que tem baixa especificidade pelo coração para estratificar risco cardiovascular e ainda tem uma alta solicitação do teste. Bom. Então, eu vou interromper um pouquinho, Carlos, só para a gente contextualizar. Tá bom. O protocolo da dor torácica, talvez alguns de vocês não saibam, mas é o primeiro protocolo de dor torácica do Brasil. Esse protocolo ele começa no hospital em 1996, logo depois do Dr. Roberto Damaschi, que está aqui sentado na plateia, ter trazido a ideia ao hospital, depois de ter estado com o Dr. Raymond Barr em Baltimore, não é essa a história, Roberto? E trouxe então a ideia de que nós precisávamos, como uma emergência cardiológica, ter um atendimento estratificado para os pacientes com dor torácica, evitando assim que estivéssemos liberando pacientes infartados e admitindo pacientes de baixo risco, que era uma prática corrente não só em hospitais brasileiros, mas também em hospitais americanos. Então daí vem a ideia de se desenhar o protocolo da dor torácica. Para vocês terem uma ideia, esse é um dado histórico, nosso primeiro protocolo de dor torácica, nós fazíamos 4 avaliações laboratoriais, 4 com 0, 3, 6 e 9, que incluía mioglobina, CK e troponina. Durante essas 4 dosagens, os pacientes faziam 2 ecocardiogramas e só fazia um teste ergométrico 48 horas depois. Nessa época, o Dr. Luiz Antônio Campos era chefe da unidade de emergência, eu era médico da rotina da unidade de emergência e discutíamos juntamente com o Dr. Roberto Bassan em um grande grupo como é que aprimoraríamos o protocolo de dor torácica. No passar do tempo, baseado naturalmente na nossa própria prática corrente, esse protocolo foi sendo enxuto e nós passamos para 3 enzimas, para 2 enzimas, ajustamos o ΔT, até que mais recentemente, aí já sob a coordenação da doutora Ana Amaral, a unidade de emergência fez o seu último ajuste do protocolo, nesta ocasião já utilizando a troponina como o seu único biomarcador para poder fazer essas definições ajustadas somente em relação a questões dos deltas. Então eu queria pedir então a Ana Amaral, que teve a sua tese de mestrado em avaliação da troponina, que hoje a gente teve, como eu já falei, a oportunidade de discutir aqui antes da sessão alguns aspectos,
Eu queria, Ana, que você trouxesse a sua visão em relação à questão da troponina e todos os cuidados que você entende, que a gente precisa ter na prática assistencial e o que nós estamos nos propondo a fazer no Procardíaco para poder incorporar essa estratégia da melhor forma possível. Por favor, Ana. Obrigada, André. Obrigada, Carlos, aí também por todo o apoio e suporte nesse período. Fico muito feliz em poder fazer parte, pelo menos em algum ponto dessas mudanças, dessa evolução toda. Não estive aqui desde o início, mas, enfim, desde a época de residente, eu participava com Rivas, de banco de dor torácica, a gente já pensando nessas mudanças, e esse processo vem mudando. E tivemos a 5ª mudança do protocolo de dor torácica, que foi nessa última, onde a gente fez o protocolo acelerado, a gente ajustando um pouquinho melhor o tempo. E sempre foi uma vontade a gente continuar indo junto, né, com a literatura, com o que a gente tem de mais moderno, um hospital com foco total na cardiologia, em trazer coisas novas e sempre pensando em trazer para o nosso paciente a melhor prática clínica, né, para que a gente pudesse tratá-lo com uma eficiência, a melhor eficiência possível, né, que a gente pudesse atendê-lo mais rápido e de forma também eficiente, sem a gente deixar passar nenhum diagnóstico tão importante que é a síndrome coronariana aguda. Então, a gente já tinha essa vontade de enxugar ainda mais o nosso protocolo. Vem o europeu dizendo, né, de 4 anos para cá, que a gente pode fazer um protocolo mais enxuto ainda, e aí vem esse grande desafio da gente poder fazer uma avaliação nesse doente com uma dosagem de troponina em 1 hora, e isso preocupa a gente por conta da nossa população. Será que isso vai caber no procardíaco? Será que a gente pode fazer? Será que a gente pode incorporar uma troponina mais sensível do que a gente usa? Isso vai atrapalhar a nossa prática clínica ou não? Então, todas essas perguntas já tem de anos, não está parado o protocolo, a gente vem pensando e trabalhando, mas sempre tentando trazer isso de uma forma muito segura para a instituição. A gente sempre teve muito receio disso ser um complicador muito mais do que facilitar a nossa prática clínica. Então, por isso, já tinham tido algumas outras ideias, vem a minha tese aí de mestrado para a gente tentar aplicar e ver o que acontece. Foi uma forma da gente ver e de realmente provar que a nossa população é uma população diferente, a nossa população da dor torácica. Se a gente pensar da emergência de um modo geral com outras patologias, isso pode até diluir um pouquinho, mas quando a gente pensa no grosso da dor torácica, é uma população que é mais hipertensa, que é mais diabética, que tem mais doença coronariana já estabelecida, e isso muda os nossos resultados, né? Então, hoje, é claro que a gente gostaria de talvez ter feito isso com um pouco mais de cautela, mas às vezes é até por um lado bom da gente ter que fazer acontecer já com o ônibus andando. Então, vamos fazer isso acontecer e vamos fazer acontecer da melhor forma possível. E por isso que a gente tem se empenhado tanto, e agradeço mais uma vez o Carlos Eduardo por estar apoiando a gente nessa determinação aqui da nossa prática clínica. E eu vejo a troponina de alta sensibilidade, que foi uma das suas perguntas, como uma coisa que realmente agrega valor a gente. A gente consegue fazer mais diagnóstico desses pacientes e a gente possibilita de uma forma também mais rápida. A gente só precisa realmente adequar isso à nossa população. Eles sempre dizem, todos os protocolos e os documentos europeus, principalmente, que é quem estuda mais a troponina do que o americano, que a gente precisa sempre validar não só a troponina, mas o protocolo para a nossa instituição. Então é isso que a gente está tentando fazer, de uma forma muito tranquila, muito segura. A gente vai começar a fazer essa transição do protocolo de uma forma tranquila, sem mudar muita coisa, para aos poucos a gente podendo validar e aí sim partir para uma estratégia um pouco mais ousada para a gente poder estar em linha com a literatura mundial. Ana, obrigado. Queria abrir para São Paulo, estou vendo que Barroso chegou ali. Tudo bem, Barroso? Alguém quer fazer alguma colocação? Boa tarde a todos, colegas, sempre é um prazer. Estava comentando aqui com o colega nosso, o Márcio, chefe do nosso pronto-socorro. É um aprendizado, nós mal estamos abandonando o velho CKMB, alguns hospitais ainda dosam mioglobínicas, e aí vem as troponinas não com tão alta sensibilidade, as tradicionais. Estamos abandonando os outros biomarcadores. Quando nós estamos aprendendo a trabalhar com a troponina de não tão alta sensibilidade, vem esta de alta sensibilidade, protocolo mais rápido, de um delta de 1 hora. Ou seja, como muito bem falou a Ana, é um aprendizado contínuo, nós ainda estamos digerindo tudo isso. Mas a minha maior preocupação é que o que eu observo,
um caso clássico vivenciado por mim esses dias. O paciente chega num grande hospital privado aqui em São Paulo, me chamaram para acompanhar o paciente, 70 anos de idade, dor torácica, na verdade era uma gripe, dor torácica de datatosse, mas dosaram uma troponina e veio positiva. E a história da gripe do paciente, que era a gripe mesmo, tornou-se convencer a família que essa troponina não tinha nada a ver com uma síndrome coronária aguda. E esse paciente foi internado e eu tive que fazer angiotomografia de coronária porque criou-se um clima tenso frente a essa troponina, vários eletros sequenciais e vai, vamos dizer assim, mudar a família, convencer a família que essa troponina não tinha significado. Então, me preocupa que a troponina de alta sensibilidade, ao mesmo tempo que ela nos ajuda em descartar mais rápido o paciente do pronto-socorro para casa, mas também o que eu tenho observado na prática é que não está reduzindo esse fluxo, está piorando, está internando mais doente, estamos gastando mais. E ninguém tem coragem de mandar um doente com troponina positiva para casa, mesmo que não seja uma síndrome coronária aguda. Você tem que chamar um médico titular, e aí cria-se aí toda uma celama. Então, são aprendizados. Eu estou colocando um cenário que ainda é um cenário ainda tumultuado. Obrigado, Baruzzi. Você sabe que nós, aqui no Rio, Baruzzi, fomos o último hospital, pelo menos da Zona Sul, né, Ana, a incorporar a troponina de alta sensibilidade justamente por conta desse risco que o Baruzzi colocou. E aí a gente tem sempre a preocupação, como o protocolo ele se propõe a afastar síndrome coronariana aguda, os protocolos de dor torácica são, em geral, protocolos de exclusão de síndrome coronariana aguda, a gente pensa sempre naquele paciente que acaba indo para o CAT sem precisar ir. Mas não é só esse, é aquele que a gente não explica, e aí começam a aparecer diagnósticos diferenciais, como, por exemplo, miocardite, que também pode desdobrar em outros exames que não cateterismo, mas ressonâncias e coisas afins que eventualmente podem não só estar criando cenários inexistentes, mas eventualmente gerando intervenções desnecessárias. Roberto, nosso patrono do protocolo da dor torácica. O André sempre falou da questão do overdiagnosis e overtreatment. Tem um trabalho que foi feito na Universidade da Bahia, um trabalho local, foi de troponina de alta sensibilidade comparada com a troponina normal. Ele traz outro termo, overinvestigation, né? O grande risco que o André já fala da overdiagnosis, overtreatment, agora o overinvestigation responsável. Que o grande problema disso não é que eles citam, não é, né, é questão da definição de um ponto de corte maduro, né, para a troponina de alta sensibilidade. Né? O que é um ponto de corte? Se for acima do percentil 99, talvez você pode chegar a uma acurácia que se aproxima de uma acurácia ideal, mas colocar qualquer limite superior da normalidade como positivo e trazer um caráter prognóstico que não existe, a falta de especificidade é muito grande, esse risco do over-investigation. Por isso que é importante protocolar a prática, entendeu? Tendo a prática protocolada, os médicos capacitados, aí você consegue minimizar isso, você consegue otimizar custo. Tem uma publicação em relação a custo-efetividade das troponinas de alta sensibilidade, alto valor preditivo negativo, um valor baixo, alta precoce, você consegue orientar o direcionamento do paciente mais rápido. Ela positiva, a interpretação pro diagnóstico da síndrome coronariana aguda deve ser feita com teste seriado, tá? Com deltas de variação absoluto ou relativo, padronizados em protocolos, dependendo de cada ensaio. Por isso que é importante, as publicações eles não trazem as informações de todos os ensaios disponíveis. Esse ensaio que vocês vão utilizar agora, a gente utiliza há 10 anos no Einstein com protocolo 0, 1 e 3 horas, que a gente, numa reunião dessa, como a gente fez anteriormente aqui, a gente, de acordo com a característica do ensaio, definimos uma estratificação clínica do doente, utiliza o Hart Score, Hart 1, 2 e 3, e de acordo com o valor da troponina, você faz o direcionamento ou para alta, ou para internação, ou para uma investigação adicional do doente. É isso que é importante colocar. Carlos, eu acho que a gente podia passar para o BNP, que eu estou com medo da gente ficar apertado com o horário do BNP. Tá bom. Eu vou só
só passar 3 casos só para ilustrar. Aqui é só para mostrar o valor prognóstico nesses valores mais baixos. Os pacientes com síndrome coronariana aguda, com esse ensaio que é o mais sensível disponível no mercado nacional, o percentil 99 é 26. Quem tem acima de 26, a mortalidade dobra. Depois essa mortalidade se mantém alta, independente dos valores mais altos. 3 casos para a gente ilustrar um pouco a prática aqui, só para fins educacionais, tá, pessoal? Não considerem esse protocolo hoje no Einstein, não traz mais CK-MB massa e mioglobina, só a troponina. E essa troponina mostrada aqui é a troponina que vocês vão ter, vocês já têm disponível aqui na casa. Paciente sexo feminino, 52 anos, morava a 15 minutos do Morumbi, com menos de 2 horas de dor ela chegou ao pronto atendimento, 2h30 da manhã. Um eletro normal, uma dor típica, mioglobina na primeira dosagem normal, CK massa normal, e a troponina, essa que você já tem hoje, de 39, com menos de 3 horas de dor, já com 39 picogramas por ml, para ver a dimensão da sensibilidade. E essa troponina que não é uma troponina de alta sensibilidade. E ela já, em cima da CK-MB e da mioglobina, que veio para ser um teste mais sensível, ela já deu positiva. Na época, o protocolo era de 3 horas, era 0, 3 e 6. Hoje a gente tem o protocolo de 0, 1 e 3 horas. Hoje, atualmente, há 2 semanas, 0 e 1 hora só. 3 horas depois, a paciente manteve valores normais de CK-MB massa e mioglobina, e a troponina dobrou de valor em 3 horas. Então aqui está categorizado uma síndrome coronariana aguda. O paciente continuou curvando na época, né? A mioglobina foi alterada 10 horas da manhã, CK massa 10 horas da manhã. A troponina estava em 180. Tá? Aqui que é o grande diferencial do teste. E é lógico, quem está com os testes de alta sensibilidade, o diagnóstico de angina instável praticamente vai desaparecer. Tá. 64 de troponina, um renal crônico, com dor epigástrica. A troponina dele se manteve, paciente transplantado renal, paciente não evoluiu em síndrome coronariana aguda. Paciente de alto risco aqui, revascularizado, chegou com dor inespecífica, eletro sem alterações, troponina aí de 324, o paciente não quis ficar em casa, protocolo de 1 hora, ele foi para casa, avisaram ele voltou, colheu uma amostra, estava hemolizada, a troponina já em 6.000, e a troponina T de entrada em 354, e a T depois 875, só para mostrar a interferência da hemólise aqui. Esse valor puxa para cima e esse para baixo. Mas dá para saber que ele está infartando. Tá? Mesmo puxando para baixo, o valor dobrou. Aqui é só para mostrar a evolução. É um biomarcador que é bem mais recente, né? A descoberta do envolvimento endócrino do coração foi uma descoberta recente. O BNP foi a primeira molécula a ser utilizada na prática clínica. Como eu falei, a mudança de hábito para a interpretação do teste também, depois que você está acostumado, é difícil. Realmente todo mundo está adaptado com os valores de CK-MB para mudar para troponina. Para se adaptar com os valores de BNP, surge uma nova molécula, a NT-proBNP, que teoricamente tem a mesma aplicação, só que a interpretação dos valores muda e muda bastante. Para se adaptar com a mudança dos valores, que realmente tem que se adaptar com a prática e com os novos valores. Eu trouxe o número de citações do Google aí, em relação aos peptídeos natriuréticos. Em 2000 era 80, se você fosse pesquisar. Hoje, em 2017, 47 milhões de chamadas no Google em relação aos peptídeos. Aqui a molécula ProBNP clivado, ele tem as duas, o NT-proBNP e o BNP. Essa foi a molécula que surgiu primeiro, que foi uma indústria trouxe em um point of care teste, que é o que tem mais disponível hoje ainda no país, que é o teste da triagem da Lere. O coeficiente de variação desse teste gira em torno de 15%, é um coeficiente de variação alto, que é um point of care, comparado com os coeficientes de variação do NT-proBNP em automação. Aqui, de mercado, todos os que tem disponíveis entre BNP e NT-proBNP, toda a indústria que tem os testes somente de BNP já estão trabalhando para o desenvolvimento do NT-proBNP. Eu converso bastante com a indústria. A Abbott já vai lançar o ensaio deles. A Abbott tem só o BNP, vai lançar o NT-proBNP. A indústria enxerga também que deva ficar no futuro somente o NT-proBNP por várias razões. Eu vou trazer algumas delas. As diferenças aqui. O tipo de amostra. O NT-proBNP aceita tanto soro ou plasma, o BNP só o plasma. Tipo de tubo não interfere, porque hoje todo mundo utiliza tubo de plástico. Aqui um ponto importante para a interpretação do teste, a meia-vida plasmática. A meia-vida plasmática do NT-proBNP é maior do que o do BNP. Então isso para avaliação de um teste que tem uma meia-vida muito curta, a interpretação fica mais dificultada em relação à
a diminuição mais rápida na corrente sanguínea. Outro ponto importante é a estabilidade in vivo e in vitro das moléculas. O BNP ele degrada muito rápido, desde o momento da coleta, tanto em temperatura ambiente quanto em geladeira. Ele, para ser transportado, ele tem que estar o plasma congelado. Se você colhe um tubo de sangue total, você tem que separar o plasma, congelar, para você poder garantir que aquele BNP não está degradando. Para laboratórios que transportam amostras, se transportar uma amostra sem estar congelada, você tem um impacto muito grande no resultado. Você vai tratando o doente ao longo do transporte. Tá? Então é importante isso. E aqui já a estabilidade do NT-proBNP até 2 dias em temperatura ambiente. Sensibilidade analítica e imprecisão também analítica. Sensibilidade analítica maior, você dá diagnóstico mais precocemente, você imagina as troponinas. Hoje o BNP, o NT-proBNP, a faixa de variação é muito maior. Os valores quantitativos são muito maiores comparados ao BNP. Em relação à detecção precoce do NT-proBNP em relação à estratificação clínica de insuficiência cardíaca, eu acho que isso é importante a gente trabalhar com as aplicações clínicas, né? Isso que é importante depois, acho que o Montera vai poder trazer um pouquinho de informação. A principal aplicação é excluir insuficiência cardíaca em pronto atendimento. As outras a gente precisa discutir mais, ter mais evidência científica em relação a monitorar esse paciente internado ou não e avaliação prognóstica do teste. Tá? Esse slide eu gosto porque é importante. Quanto maior o valor, maior a especificidade para o diagnóstico de insuficiência cardíaca. Quanto menor o valor, menor a especificidade. Sensibilidade, inverso. Tá? Então, quando você diminui o sarrafo, você fica mais sensível, menos específico. Quando você aumenta o sarrafo, você fica mais específico e menos sensível. É isso que tem que ser levado em consideração na hora de definir os pontos de corte. O NT-proBNP ele varia de acordo com a idade. Quanto mais velho também, pontos de corte mais altos, doença renal. E a gente tem várias outras variáveis para interpretar corretamente o teste. Aqui são os pontos de corte do NT-proBNP e do BNP. Tá? Também variando em sensibilidade e especificidade. Acho que é isso. E um ponto importante, que é só para a gente trazer em relação ao NT-proBNP e o BNP, outra limitação é a chegada do entresto ao mercado. O entresto, a partir do momento que o paciente faz uso da medicação, ele não pode dosar o BNP para segmento clínico dele, porque ele é um análogo, ele vai bloquear e o BNP ele vai ficar igual ou vai aumentar e o paciente melhorando clinicamente. E aí você tem que utilizar somente o NT-proBNP para ver se esse paciente está evoluindo. Eu acho que a gente pode interromper aqui, André, e abrir para discussão, depois a gente continua de caso. Senão... O Carlos já trouxe aqui algumas informações, quer dizer, a gente se acostumou a trabalhar com BNP durante anos na instituição. Você ensinou muita coisa para a gente do ponto de vista dos pontos de corte, como é que a gente deveria interpretar frente a algumas limitações que o método tem incorporado, a idade, a insuficiência renal, peso. Como é que você acha que a mudança do BNP para o NT-proBNP, o que ele traz, o que ele agrega de vantagens à nossa prática aqui no Procardíaco, e o que a gente precisa estar alerta em relação às suas limitações? Bom, André, obrigado. Eu acho que, em termos de comparativos, o objetivo, nós não estamos perdendo nada. O problema é a implementação de uma nova, como o Carlos já colocou, de um novo mindset. Esse é o período de mudança que a gente vai ter que enfrentar. A diretriz brasileira tem uma tabela mais simples que a sua. Eu até te sugiro no seu slide você botar o slide da diretriz brasileira. É mais shrink, mais amigável. As faixas é abaixo de 300, entre 300 e 450 para as pessoas até 55 anos de idade, é intermediário, chamada zona cinzenta, e acima de 450. A pergunta é, mas quem é a nossa população? Não é essas pessoas. Nossa população é a outra ponta, que é acima de 75 anos de idade, que continua 300 para excluir, mas a zona cinzenta vai até 1.800. Então, vejam bem, 6 vezes a variação. Enquanto que no BNP é de 100 a 400 e alguns utilizam de 100 a 500. Também é 5 vezes. Mas aqui o número assusta, né? 300 para 1.800, mas o outro saiu de 100 para 500. A relação, se você for ver, é semelhante. O problema é o número. Outro dia chegou uma pessoa para mim, meu Deus, meu doente está com 1.200. Porque está acostumado com BNP de 1.200, é inquestionável,
se ele não tiver sepsis, não tiver insuficiência renal, não estiver tomando Entresto, que tem problema nesse coração. Então, eu acho que aqui é um treinamento. Vai ter que botar a tabelinha lá na emergência, mandar mensagem para os médicos e mostrar que o universo é igual de variação. Só que os números são outros. O detalhe que ele mostrou da meia-vida curta tinha importância antes a favor do BNP, quando eu queria fazer uma curva, que era preconizado. No início era preconizado fazer curva. Você fazia o BNP a cada 6 horas para tentar, isso lá atrás, no Meisel, no estudo BREF, com o objetivo de se tentar definir uma correlação com a PCAP. Isso caiu. Então, e aí perdi para o ProBNP, porque como tem uma minha vida mais longa, eu acabo trepando um valor no outro. Então, como isso caiu, fica mais... E aqui no nosso caso, a gente vai ter no hospital a dosagem, então não vai sofrer variação esse aspecto de 2 horas ou 20 minutos. Não vai degradar a molécula, nem ninguém vai fazer curva da molécula. Então, o que eu quero dizer, as limitações continuam as mesmas, as indicações continuam as mesmas, agrega valor frente ao Entresto, embora quantos doentes têm chegado na sala de emergência com Entresto? Minoria. Então não é o Entresto a justificativa para eu migrar. Se ele for utilizar isso, eu fico quieto, sentado no BNP, porque na verdade eu estou criando um problema. Na realidade, é que o mercado está migrando, sem dúvida nenhuma, para NT-proBNP. Os estudos clínicos estão migrando para NT-proBNP. Isso, sem dúvida alguma, é uma evolução por questões técnicas que ele colocou. Então, é uma questão de adaptação. Vai caber à instituição ou à Rede Américas trabalhar isso com o seu corpo clínico. Vai ter fase de transição, vai ter os dois, até se acostumar, e vai aos pouquinhos absorvendo. Qual é a política ideal de implementação? Eu não acho ideal dar 2 por dia. Vai dar uma confusão danada. Né? Mas também, se não fizer da noite para o dia, aí chega o doente, eu peço um, eu peço outro. Eu não sei qual é o custo de um ou o custo do outro, se isso também impacta. Depois eu posso fazer. Talvez isso é importante saber. Se na hora, se eu pedir um ou pedir outro, não vai gerar problema em relação ao custo final do paciente. Então, trazendo esse insight clínico, eu acho que é educação médica continuada para tirar as pessoas se acostumarem com valores mais altos. Mas a variabilidade é a mesma, a situação clínica é a mesma, só os valores é que mudam. Monteiro, obrigado. A gente teve uma conversa com o pessoal do Einstein e da Raquel, que é a interface entre o Einstein e os hospitais, e o que ficou definido é que nós vamos ter uma máquina de BNP aqui, para que se eventualmente alguém quiser pedir um BNP, mas que nós estamos incorporando institucionalmente o NT-proBNP. Se houver algum médico que ainda queira fazer o BNP, a máquina vai estar aqui disponível, mas num primeiro momento a incorporação do biomarcador vai ser o NT-proBNP full. Eu queria perguntar, antes de passar para São Paulo, ao Bruce. O Bruce sempre teve uma dedicação muito grande ao Hospital Procardíaco. Desde a sua chegada, ele já se destacou pela integração clínica que ele passou a proporcionar aqui aos nossos casos mais difíceis. E Bruce, assim, nessa migração DASA-Einstein, o que você acha, em 3 ou 4 minutos, se você puder nos falar, o que você acha que a gente vai agregar de valor se o STAT, que é o tempo de retorno do resultado do exame, uma vez solicitado, se a gente vai conseguir mantê-los otimizados, como a gente vinha tendo? O que a gente pode esperar de operação desse novo momento do laboratório aqui no hospital? Entendi. André, obrigado em primeiro lugar pelas palavras carinhosas. É realmente uma honra continuar no Procardíaco. Eu confesso assim que ao longo desses últimos anos foi o melhor lugar onde eu tive a oportunidade de trabalhar, fiz grandes amizades aqui. Realmente é uma instituição que tem um driver científico impressionante. Eu já passei por vários hospitais do Rio ao longo desses últimos 30 e poucos anos de carreira. Eu acho que a gente tem, no momento, um grande desafio, né, integrar pessoas, processo e tecnologia. O Einstein ele embarcou muita tecnologia aqui no Procardíaco, assim, desde o ciclo pré-analítico até o ciclo analítico, bem como o software de consulta, que permite que as pessoas façam consultas remotamente, como contingência a eventuais falhas no TASI.
mas realmente se embarcou equipamentos de última geração, nos mínimos detalhes. E eu sou muito recente no Einstein, eu saí do DASA não tem um mês, enfim, não tenho muito assim a falar sobre o laboratório, mas eu estou muito animado e realmente é um laboratório assim, equiparado a qualquer laboratório dos principais grandes centros do mundo. Obrigado. Baruzzi. Baruzzi, a gente está aqui faltando 3 minutinhos para acabar a sessão e, como sempre, eu queria ouvir o pessoal de São Paulo dentro desses 2 biomarcadores. Você já teve a oportunidade de comentar a respeito da troponina. Queria que você falasse um pouquinho a respeito se vocês estão usando o BNP, NT-proBNP, e como é que isso tem alterado a prática de vocês aí. Também estamos recebendo esses novos recursos ainda recentemente. Estamos em fase de implantação, André. O NT-proBNP, com as vantagens já foram citadas, acho que será incorporado em breve. O Márcio, colega nosso, acabou de se retirar, ele é o chefe do pronto-socorro, mas com certeza acho que é um caminho sem volta. Acho que analisar com calma, isso vai aí alguns meses, a gente sedimentar bem vantagens, desvantagens e tal. Tem a questão do custo, que para mim também está bem sedimentadas, e alguns convênios, por exemplo, no Einstein, onde eu trabalho há muito tempo, nós pedimos o BNP, os convênios não pagavam, porque isso é exagero de exame, então cai para a conta da família, não sei qual vai ser o valor do NT pro BNP. Então são questões aí financeiras também que estão em jogo, mas sem dúvida acho que é um caminho sem volta e com as vantagens já citadas, e um aprendizado. Obrigado, viu, André? Bem, senhores, hoje eu tenho um controlador de tempo externo a mim, que é o Dr. Luiz Antônio, que já apontou para o relógio 3 vezes e falou: quero ver se hoje termina 1h30. São 1h30 em ponto. Eu estou encerrando a sessão, agradecendo ao Dr. Carlos Eduardo, agradecendo ao pessoal de São Paulo, todos que ficaram aqui até agora, e ao Dr. Luiz Antônio por controlar meu tempo.